Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a constituição de uma tracker. Tracker é um termo técnico que usamos para a especificação de uma linha. Neste caso, a linha podemos definir também como um termo empírico para a distinção ou a especificação de uma tracker. Uma tracker, conforme sabido, é constituída pelos diversos elementos que asseguram o seu funcionamento ou a sua constituição, tendo em conta os perfis, aqui como é caso particular, o perfil principal que assegura o rotor, temos os tubos de torques, temos a BHA e as alças fotovoltaicas, como se não bastasse os módulos e os suportes de módulo e os seus módulos, assim como também os outros elementos. Mas cá queremos aqui referir o caso do coração ou da parte principal de uma tracker. Quando se fala da parte principal de uma tracker, estaremos a falar diretamente da siloguia, da antena, do motor e do motor. Estes são os elementos que permitem o funcionamento de uma tracker durante a sua produção energética, Quero com isto salientar que a energia solar pode ser convertida diretamente em eletricidade a partir das suas tecnologias das células fotovoltaicas, que convertem a energia solar em energia elétrica. Portanto, a célula fotovoltaica, por outras palavras, em palavras ínfimas, digamos que é o coração de uma placa solar, porque é através dela que, por seus efeitos físicos e químicos, produzem a energia elétrica solar em energia elétrica. Temos aqui a siloguia ou silodrivers nas outras linguagens, podemos especificar, que permite a ligação de uma parte da outra de uma tracker. Temos aqui a antena de frequência que permite a comunicação durante a produção de trackers na sua produção de energia. E o motor que tem a função de movimentar, de fazer a rotação de trackers durante o seu funcionamento. Portanto, queremos assim também especificar a constituição de uma placa solar. Conforme verdes, uma placa solar é constituída pelos diversos elementos. A placa solar é constituída pelos diversos elementos, tais como a moldura fotovoltaica. Quando estivermos a falar de moldura, estaremos a falar deste elemento que tem a função de proteger uma placa solar durante a montagem. Depois da moldura fotovoltaica ou moldura de alumínio, temos o vidro. Depois do vidro temos a encapsulante. Depois da encapsulante vem a célula fotovoltaica, tal conforme já dizemos. Depois da célula fotovoltaica encontramos novamente a encapsulante e depois da encapsulante temos a banksheet e a banksheet que é a parte branca de um painel solar que chamamos de isolamento. Ela tem a função de isolar os elementos internos de uma placa solar. Portanto, na distinção de algumas outras linhas encontramos tubos de várias referências, tais como tubos de 2 mm, tanto como os tubos de 3 mm, razão pelo qual temos aqui essas nossas referências, onde usamos cantoneiras que permitem o suporte de linhas ou de trackers em caso de os outros agentes atmosféricos, referindo-me de ventania e dentre outros. Porém, a energia produzida dessas trackers, ela possui uma grande importância no seu fornecimento durante a sua produção para o desenvolvimento e não só. Todos estes elementos usados para montagens de trackers têm especificamente as suas funções, tais como temos aqui os parafusos que suportam as bolachas ou suportes das siloguias, os M12, que são parafusos e porcas fabricados especificamente para o efeito desses trabalhos. Não havendo mais nada, queremos assim
terminar na especificação para os termos técnicos, por exemplo, temos aqui uma placa solar, a placa solar que o termo técnico podemos chamar de módulo fotovoltaico. Termo técnico, módulo fotovoltaico ao invés de painel solar ou placa solar. Temos o suporte de módulo, que no termo empírico podemos chamar de suporte de painel, de suportes de painel. Mas podemos especificar como suportes de módulo porque têm a função de suportar os módulos a fim de poderem ser fixados a eles. Portanto, muito obrigado. Qualquer dúvida em questão de qualquer coisa podemos voltar a mais adiante. Obrigado. Valeu.